maravilhoso, não é? Experimentar esse cuidado, experimentar essa unidade, essa proteção, esse amparo, é muito melhor do que caminhar sozinho, não é? A Bíblia fala que é melhor estar em dois do que um só, não é verdade? E é muito melhor estar em mais do que dois ainda, né? Aqui a gente está em muitos irmãos e irmãs que podem nos apoiar, nos acompanhar, nos ser suporte em oração, em compartilhar a vida, e é isso que o corpo de Cristo faz. É para isso que a gente existe como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. A gente vai começar essa semana um movimento diferente. É mais do que uma série de mensagens. Para quem estava no grupo da igreja aí do WhatsApp, eu já mandei um videozinho, nós vamos ver agora esse vídeo juntos. Nós vamos começar uma série de mensagens chamada Vida com Propósito. Mas a ideia é que seja mais do que só uma série de mensagens, seja um movimento onde nós vamos estar participando, todos nós, de maneira muito ativa. Ali atrás, nós temos uns panfletinhos, uns livretinhos, eu acabei não trazendo um aqui para frente, né? Não tem problema, mas creio que nós não vamos ter um para cada pessoa, mas a gente quer dar um para cada família. Sara, dá um para mim aqui, por favor. Um para cada família, pelo menos, e eu quero que você pegue um, se você quiser levar um livrinho desse para você participar conosco, e você vai assistir o vídeo, e aí você só levanta a sua mão assim depois do vídeo e as meninas vão entregar. É um livretinho chamado Você Não Está Aqui Por Acaso. Ele é baseado nesse livro que nós estamos usando como referência de uma vida com propósitos. E são 7 semanas que nós vamos caminhar juntos aqui. Não tem nenhum número mágico no 7 não, tá bom? É porque foi feito em 7 semanas, em 7 lições, em 7 pequenos estudos. E a ideia é que a gente caminhe junto. Vamos ver o vídeo? O vídeo vai ajudar a explicar um pouquinho, senão eu vou falar, depois o vídeo vai falar tudo de novo. Vamos lá. Olá, queridos. Eu estou aqui caminhando pela praça da nossa cidade e algo me veio à mente e eu quero compartilhar com você. Você já parou para pensar quantas pessoas vivem aqui em Quatro Barras e na nossa região que ainda não descobriram o verdadeiro sentido de suas vidas, o verdadeiro propósito para o qual elas existem? Nós vamos iniciar uma série de mensagens chamada Vida com Propósito. E o que nós desejamos é que seja mais do que simplesmente uma série de mensagens, mas que seja um movimento evangelístico onde eu e você vamos assumir o compromisso de sermos bênção na vida dessas pessoas. Muito provavelmente existem pessoas ao seu redor, próximas de você, que ainda não conhecem Jesus como você conhece e que ainda não descobriram o verdadeiro propósito de suas vidas como você já descobriu. A partir dessa semana nós vamos receber um livreto que vai nos conduzir em 7 semanas de devocionais, onde meu desafio vai ser você fazer com a sua família, mas você também convidar um amigo não crente, alguém por quem você ora, alguém que você queira compartilhar o amor de Jesus, para você fazer com essa pessoa também. Ao final de 7 semanas, na 8ª semana, nós vamos fazer um grande culto, onde você vai desafiar essa pessoa a estar conosco na igreja, para que ela possa ouvir a mensagem e para que a gente possa ter um domingo de colheita, um domingo onde nós vamos celebrar, nós vamos convidar essas pessoas a aceitar Jesus, a entregar a sua vida para Jesus, descobrindo assim o verdadeiro propósito de suas vidas, descobrindo em Jesus e em Deus a sua razão de existir, a razão da sua existência, das suas vidas. Então, o desafio está lançado. Eu e você temos um compromisso de orar por essas pessoas, de participarmos, de fazermos esses devocionais, mas de compartilharmos esses devocionais com essas pessoas, para que ao final dessas semanas, desse estudo, dessa série de mensagens, desse movimento evangelístico, nós possamos ganhar vidas para o Senhor Jesus, cumprindo assim o nosso propósito como seus discípulos. O desafio está lançado, eu espero você. Deus te abençoe. É isso, agora com o microfone fica melhor. É isso. Você aceita esse desafio? Pode acender a luz aqui para mim, senão o povo não vai me enxergar aqui. A minha careca brilha mais assim, né? Se você quer participar, a minha ideia, a minha sugestão é que seja um livreto por família. Depois a gente vai ver como vai ficar, para que você possa depois ter um para você, um para sua esposa, enfim, mas nesse momento um por família. Se você levanta a sua mão, e aí as meninas vão entregar para você, para que você possa compartilhar. A ideia é que você separe um dia da semana para fazer esse estudo na sua casa. E também, pegue essa mesma lição, você vai ver que são vários pontos ali,
e você vai pegar essa mesma lição, esse mesmo texto, esse mesmo devocional e compartilhar com alguém, chamar um colega seu do trabalho, chamar um vizinho, sentar com ele, chamar para tomar um café, e aí vocês vão ler isso junto. No final de cada dia, ali, de cada trechinho, tem umas perguntas para reflexão, e aí vocês vão poder discutir um pouquinho sobre o propósito da vida, sobre o para que nós existimos, né? Então, vai ser muito legal, e eu conto com a sua participação. Esse é um desafio de Deus para nós, para que a gente possa usar isso como uma ferramenta para compartilhar o amor de Jesus. Amém? Vamos seguir em frente? Vamos lá? Começando essa nossa série de mensagens, então, esse movimento aí de uma vida com propósitos, o nosso primeiro estudo de hoje, nosso primeiro tema é tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. E para a gente falar um pouquinho disso, para falar de começo, a gente tem que ir para o começo, né? A gente tem que ir para onde tudo começou e onde nós acreditamos que tudo começou. E tudo começou lá, no que está registrado pelo menos, quando Deus disse, haja alguma coisa, não é? Assim? Lá no princípio, Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse criou os céus e a terra, ele quer dizer que criou tudo, criou o mundo, criou o ser humano, criou os seres viventes, conforme o texto vai relatando nos dias que vão, né, nos 6 dias que Deus criou tudo que existe, o universo todo. E, gente, o universo é muito grande. Se nós cremos que Deus criou tudo, que tamanho que tem Deus, né? Só para você ter uma ideia, eu fui tentar pegar algumas informações aí. Tem um telescópio que chama telescópio Hubble, que é um dos mais famosos aí de análise de espaço e dessas coisas todas que eu não entendo muito. Mas tem um trecho que diz assim, entre setembro de 2003 e janeiro de 2004, o telescópio espacial Hubble mirou para uma minúscula região do céu, tão pequena que seu tamanho equivale a apenas 1/10 no diâmetro da lua cheia quando vista da Terra. Imagina, você pega uma lua cheia, vê 1/10, um pedacinho dela, assim, um espacinho que o pessoal que estuda isso achou lá no céu e mirou esse telescópio para lá. A razão pela qual a observação foi feita deve-se ao fato de que era uma região aparentemente vazia no céu, com uma baixa densidade de estrelas. E, para simplificar, os astrônomos queriam saber o que haveria lá, se houvesse tempo suficiente de observação. O resultado foi espantoso. Naquele buraquinho que eles miraram, tinha cerca de 10.000 galáxias apareceram, onde aparentemente só existia um vazio. Só nesse pedacinho que eles miraram ali, tinha 10.000 galáxias. Para a gente tentar entender, nós vivemos numa galáxia, o nosso mundo está dentro de um conjunto, né, de planetas e órbitas, enfim, que chama Via Láctea, não é assim? O nosso Sol, que é a nossa estrela principal, por onde a Terra gira, e é isso que dá dia e noite para nós, nosso Sol é apenas uma dessas estrelas dentro da Via Láctea. Existe estimativa aí de que existam mais de 200 bilhões de galáxias. E esse número pode crescer porque eles não conseguiram enxergar tudo que existe. Você dá para entender a imensidão disso tudo, o tamanho disso tudo? Dá para você compreender esse Deus que criou tudo isso? E aí você olha para dentro de você e fala assim, o que eu estou fazendo no meio de um negócio que é absurdamente grande, que a gente não tem condição de mensurar isso, a nossa mente, eu acho que é limitada demais para isso. E aí a gente começa a se perguntar, para que eu existo? No meio disso tudo, um Deus que é capaz de fazer coisas tão grandes, me criou para quê? Qual que é o propósito da minha vida? Qual que é o propósito da minha existência? Onde que eu me encaixo nesse movimento e nessa coisa que não tem tamanho? Você já tentou imaginar o que é isso? A gente não dá nem para enxergar. É um pontinho que só o telescópio Hubble mesmo para encontrar a gente lá no meio. Se é que ele vai encontrar, né?
Talvez demore alguns anos-luz para ele chegar lá e achar a gente nesse universo todo, sabe? Mas nessa busca mais intensa que a gente tem de verdade, de buscar quem nós somos de verdade, de entender o nosso propósito, a razão da nossa existência, às vezes a gente se perde procurando no lugar errado, procurando em pontos que não são aqueles que vão dar a resposta que nós precisamos. E eu elenquei aqui, com base no que a gente vai estudar junto, três pontos ou 3 situações onde a gente busca de maneira errada, tentar justificar, explicar a razão da nossa existência. A primeira delas, e o primeiro ponto que eu quero considerar com vocês é que você não criou a si mesmo. A gente tem uma tendência de olhar para dentro de nós e querer buscar essa resposta em nós, mas nós não vamos conseguir porque não fomos nós que nos criamos. Jó 12, verso 10, diz assim: na sua mão está a alma de todo ser vivente, o espírito de todo gênero humano. Jó viveu uma experiência fantástica, né? Absurda aos nossos olhos, mas fantástica. E quando Jó, no início do livro de Jó, você vê a história dele, e ele, quando ele começa a receber lá os mensageiros dizendo, seus filhos morreram, ele nem terminou de falar, seu gado morreu, o cara foi perdendo tudo, e vinha um mensageiro atrás do outro, nenhum terminava de falar, já vinha o outro desgraça em cima de desgraça. E Jó, que viveu isso tudo, dentro de todo esse movimento, Jó era um homem que eu acho que tinha entendido que não começava com ele, que ele não tinha sido criado, né? E logo ele diz assim, nu entrei no ventre da minha mãe, né? Ou nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí você começa a perceber o quanto Jó, ele não estava olhando para si mesmo, para suas conquistas, mas ele entendia que quem tinha criado ele foi Deus. E nesse verso 10 do capítulo 12, ele diz, olha, na sua mão está toda a alma, toda a alma de todo ser vivente, o espírito de todo gênero humano. Deus é que criou eu e você. Nós não somos autocriativos, autocriados, a gente não cria nós mesmos. A partir de nós, é claro, agora você casa, você, né, se multiplica com a sua esposa aí, você vai ter seus filhos, mas a origem nossa, quem nos fez, e o salmista diz que Deus já conhecia a gente quando a gente não tinha nem sido formado ainda como embrião na nossa mãe, no ventre da nossa mãe. É esse Deus que nos criou. Nós não conseguimos, por mais que nos esforcemos, se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós não vamos conseguir encontrar a razão da nossa existência. A criação, por si só, ela não pode dizer por que foi criada. É muito parecido como se a gente pegasse uma invenção nova, algo que alguém inventou, né, e apresentasse para a Leila lá, jogar na mão da Leila e falar assim, tá, e aí? Para que isso serve? Como é que isso funciona? A Leila não ia conseguir descobrir, olhando simplesmente para aquela coisa criada, para que ela existia, nem a coisa criada ia dizer para ela, me usa assim. Só um inventor mesmo, só quem criou poderia dizer para que aquilo existe. Sabe, você não irá descobrir o significado de sua vida olhando para dentro de si mesmo. Somente o nosso Criador, somente Deus pode dizer com total propriedade qual é o propósito do qual você existe. Somente Deus pode dizer com total convicção e certeza o propósito da sua criação. Efésios 2, verso 10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus criou você com um propósito que Ele mesmo já definiu. Deus criou você com uma identidade e com uma motivação e com uma razão de existir que só Ele pode mostrar para você. Não adianta você procurar dentro de si mesmo, você não vai encontrar. Você não criou a si mesmo e por isso você não vai encontrar a resposta do seu propósito de vida olhando para dentro de você. Mas sabe, tem
um outro ponto que nós temos que considerar, que muitos de nós às vezes busca, é nas realizações. O sucesso pessoal não satisfaz. O sucesso pessoal não vai ajudar você a entender o propósito pelo qual você existe. Eclesiastes 5:10 diz que quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Quem conhece um pouco da Bíblia e quem já leu o livro de Eclesiastes, o grande sábio, o grande mestre que escreveu Eclesiastes, e há um consenso de que esse grande sábio, esse grande mestre que era rei em Israel, era Salomão. Apesar do texto não dizer, há um consenso, dos estudiosos, dos teólogos, que foi Salomão que escreveu. Eu creio também que foi Salomão que escreveu. E Salomão, ele viveu muitas coisas, experimentou muitas coisas, experimentou de tudo. Ele foi o homem mais sábio que existe na sua época, ele foi o homem mais rico. E quem lê Eclesiastes vê que ele diz ali, olha, ele experimentou de tudo, ele se permitiu a tudo, ele alcançou tudo. Ele tinha tudo que a mente humana ou que o coração humano poderia ter. Mas se você lê o livro de Eclesiastes, você percebe ele dizendo, olha, tudo isso é vaidade. Tudo isso é como correr atrás do vento. Tudo isso não traz nada. O que ele concluiu é que o sucesso e as conquistas pessoais não vão fazer com que você descubra a razão da sua existência. Quando a gente busca só esse sucesso, só essas conquistas, a gente às vezes até se sente bem, não é verdade? Quando você conquista um objetivo pessoal, você não se sente bem? Quando você coloca uma meta e você desenvolve, você trabalha por aquilo, e você conquista aquilo, aquilo te traz uma satisfação. Mas logo passa, não é verdade? E você quer mais, e você quer algo maior, aquilo começa já a não fazer muita diferença para você, porque agora já está muito fácil, eu preciso de um desafio novo, eu preciso de uma conquista nova. Muitas vezes as pessoas que colocam a sua existência, a razão da sua existência, nessas conquistas, nesses bens, nessa satisfação pessoal, são pessoas que se frustram. São pessoas que chegam ao final da vida não felizes, não satisfeitas. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns homens, amigos, que foram muito bem-sucedidos na sua vida. Homens que conquistaram muito dinheiro, que para a nossa realidade aqui é inatingível. Mas eu ouvi desses mesmos homens dizendo assim, olha, o dinheiro não está me servindo para nada agora. Um deles enfrentou uma enfermidade. Ele falou assim para mim, Wellington, olha, tudo que eu consegui conquistar nesse momento da minha vida não serve para absolutamente nada. Isso não vai me fazer viver mais. E de fato não fez. E de fato a doença levou ele. A gente precisa parar de olhar para dentro de nós e de ter esse desejo egocêntrico de querer satisfazer os nossos desejos, de achar que com isso nós vamos nos realizar, de achar que com isso nós vamos definir ou compreender a razão da nossa existência. Isso não vai gerar resultado positivo para você, vai te gerar simplesmente uma satisfação temporária, provisória, muito passageira. Exatamente como Salomão disse, é como correr atrás do vento. É tudo vaidade, tudo vai passar. Você não vai conseguir ter sucesso pessoal, de satisfação através dessas coisas, ser bem-sucedido.
e cumprir o propósito de sua vida são coisas absolutamente distintas. Você pode até viver bem, você pode até viver melhor que a maioria das pessoas, mas insatisfeito e muitas vezes infeliz. Muitas vezes com uma família destruída, muitas vezes com relacionamentos extremamente fragilizados, querendo mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e você vai morrer querendo mais e não vai conseguir conquistar. E um terceiro ponto que nós precisamos considerar para entender o nosso real propósito de vida é que se não fomos nós que nos criamos, e que se não é dentro de nós que nós vamos encontrar a resposta, não é nas nossas conquistas, nós temos que buscar em quem nos fez. Não é assim que a gente usou naquele exemplo do objeto criado? Nós precisamos consultar o manual do Criador. É lá que nós vamos conseguir encontrar a verdadeira motivação para a vida e o verdadeiro propósito para nós vivermos. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É na palavra de Deus que você vai entender para que você existe e o que você precisa fazer. Foi Deus mesmo que inspirou, foi Deus mesmo que orientou homens que escreveram o que está na sua palavra para servir de referência para mim e para você. Interessante que isso é tão necessário para nós, essa busca, que muitas vezes ao invés de buscar nesse manual, a gente busca em outros materiais, em outras literaturas. Sabe literatura de autoajuda? A questão é que esse tipo de literatura também manda você olhar para dentro de você. Não, você precisa definir seus sonhos. Você precisa estabelecer suas próprias metas. Isso vai motivar você. Você precisa ter objetivos altos. Sonhe alto, planeje alto, tenha altas metas. Descubra o que você gosta mais de fazer, o seu verdadeiro dom, e se entrega para aquilo, que aquilo vai dar certo. E aí você vai se sentir bem. É isso que a literatura de autoajuda faz e diz, não é? De novo, um olhar egocêntrico, um olhar autossuficiente. A gente não vai encontrar nenhuma resposta para o nosso propósito de vida em outro lugar que não seja no manual do nosso Criador. E muitas vezes a gente, por não conhecer, por não buscar informação, por não saber o que Ele tem para nós, a gente vive uma vida medíocre. A gente até conquista algumas coisas. Aí eu estava pensando que a gente tem algumas coisas que a gente usa na vida, que a gente usa mal usado, não é verdade? Quer um exemplo bem prático disso? Eu acho que a maioria de nós aqui usa o básico do básico disso que eu vou falar. Forno de micro-ondas. Você sabia que dá para fazer muito mais coisa com forno de micro-ondas do que só esquentar o leite e o prato de comida? Mas a gente só usa para isso, não é verdade? Fala a verdade. Né? Quem que cozinha no micro-ondas aqui, mulheres? Vocês cozinham no micro-ondas? Mas tem em casa, não tem? Para quê? Para esquentar o leite, para esquentar o pratinho lá da comida pronta, a marmita. É um exemplo claro de um produto que a gente usa muito pouco do que ele pode te oferecer. E muitas vezes com a nossa vida é exatamente assim. Você vai conseguir usar um micro-ondas quando você ler o manual dele e começar a experimentar o que ele vai dizer para você fazer. E você vai começar a
entender o seu propósito de vida, começar a usufruir de tudo que Deus tem para você na sua totalidade, quando você começar a consultar o manual de instrução dele, que é a palavra de Deus. Lá você vai entender que você pode ir muito mais longe do que você vai. Lá você vai entender que você é muito mais forte do que parece. Lá você vai entender que você é muito mais inteligente do que você acha que é. Lá você vai entender que você pode conquistar muito mais coisas do que você tem conquistado. O problema é que você não está buscando no lugar certo. Tudo começa com Deus. Não existe outro lugar para você começar a entender qual é o seu real propósito de vida, se não for em Deus. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar para o inventor. A Bíblia vai te dizer por que você existe. A Bíblia vai te mostrar e vai te dar direção para você saber como a vida funciona. A Bíblia vai te dar orientações para você saber o que você precisa evitar, que pode te causar um problema. A vida vai te orientar a você fazer as melhores escolhas se você quiser ter uma direção e um futuro próspero. A Bíblia vai te mostrar a maneira de você viver e entender e viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Sabe, Deus não é apenas o começo de tudo, o ponto de partida. Deus é a fonte da vida. Deus não só criou a mim, a você, a tudo isso que existe, esses mais de 200 bilhões de galáxias aí. Mas Ele criou a mim e a você, e Ele tem um propósito especial para mim e para você, que é muito maior do que aquilo que a gente imagina, e é Ele mesmo, é a própria fonte da sua vida. Ele mesmo é a própria razão da sua existência. E a palavra de Deus nos diz que para nos achegarmos a Deus e para nos aproximarmos dEle, para entender que tudo começa com Ele, para que esse propósito de vida faça sentido para nós, só há um caminho, que é Jesus Cristo. Eu nunca vou conseguir chegar perto de Deus para entender de verdade quem eu sou, se eu não passar por Cristo, se Cristo não for o meu caminho, se não for através dEle. De novo eu vou repetir, não caia na mentira de que todos os caminhos levam a Deus. Só existe um único caminho, que é Jesus Cristo. Efésios 1, 9 a 12, diz assim, e Deus, o Deus foi eu que coloquei para a gente entender o texto, e Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Em Cristo converge tudo. Deus é o início de tudo, o que sustenta tudo. E para que a gente possa entender e compreender, Jesus é quem vai nos levar a Ele. Jesus é quem vai nos fazer perceber tudo isso, a presença dEle em nós. E esse verso faz com que a gente possa perceber e concluir com 3 verdades maravilhosas sobre o nosso propósito e o propósito para o qual nós vivemos. A primeira delas é que nossa identidade e propósito só é encontrada em Cristo, através de um relacionamento com Ele. Tudo começa com Deus e precisa ser via Jesus Cristo. Ele é o meio. Uma outra verdade importante
nessa busca, nesse entendimento de que tudo começa com Deus, é que Deus já pensava em nós, mesmo antes de nós pensarmos nele. Nele também fomos escolhidos, o texto diz, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Deus já sabia, Leila, de você. Ele já tinha um propósito sobre você, ele já pensava em você antes de você pensar nele. Para mim a mesma coisa, para cada um de nós a mesma coisa. E a terceira verdade maravilhosa que a gente aprende com esse texto, para concluir, é que o propósito de nossas vidas faz parte de um propósito muito maior no plano eterno de Deus. Buscar em Deus e entender em Deus quem nós somos e para que nós existimos faz nos compreender que é muito mais do que simplesmente uma mera passagem terrena, é muito mais do que simplesmente viver uma vida satisfeita aqui, é muito mais do que simplesmente viver feliz e contente com aquilo que a gente conquista. Nós fazemos parte de um plano eterno de Deus. Isso é muito maior. Isso é muito mais profundo do que simplesmente achar que você vai viver esse tempo seu aqui, que tudo vai acabar. Pensar nisso é pensar muito pequeno. Pensar nisso é limitar a Deus a uma ação muito humana. Deus tem um propósito eterno para mim e para você. Se Deus não existisse, e se fosse tudo pura consequência do acaso, a vida não teria nenhum propósito. Tudo começa com Deus. Quero que você baixe a tua cabeça. Quero que você reflita como você tem vivido, como você tem buscado o seu propósito de vida, como você tem percebido quem você é e para que você existe. Será que você continua olhando simplesmente para si mesmo? Será que você continua simplesmente tentando encontrar dentro de você a força que você precisa? A motivação que você precisa? Será que você ainda está depositando sobre suas conquistas pessoais a razão da sua existência? Essas coisas não são ruins, elas são boas, mas elas não respondem ao anseio do nosso coração, do nosso propósito de vida. Será que você tem buscado na fonte errada? Buscado em outras literaturas, ou outros conceitos, ou na filosofia, ou enfim, onde você quer? Essas coisas, de novo, não são ruins por si só, mas elas não vão dar a resposta que você precisa. Você está buscando em Deus? É nele que tudo começa. É Ele que é a fonte de todas as coisas, inclusive da minha vida e da sua vida. Sem Ele, as coisas não fazem sentido, a vida não faz sentido, a vida não tem propósito. Você faz parte de um plano eterno, que é muito maior do que simplesmente essa vida aqui. E lembre-se, a resposta está nele, e tudo começa com Ele. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado porque nós não precisamos, Pai, olhar simplesmente para nós mesmos ou buscar em tantos outros lugares a razão da nossa existência. Nós podemos descobrir no Senhor, que é a origem de tudo, que é onde tudo começa, mas que também é a fonte, é quem sustenta todas as coisas, inclusive a nós mesmos. Obrigado porque nós podemos encontrar no Senhor a razão da nossa existência. E nós queremos começar essa jornada de buscar o propósito, os propósitos para o qual nós existimos, iniciando contigo, compreendendo quem o Senhor é e como o Senhor se relaciona conosco.
Queremos sim, através de um relacionamento com Jesus, estarmos muito mais próximos do Senhor e vivemos uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida de entendimento, de reconhecimento de quem eu sou, de qual é o meu propósito. Não uma vida de tentativa e erro, não uma vida onde eu vou experimentar as coisas para saber se funcionam ou não. Nós vamos ir direto na fonte, consultando o manual que é a tua palavra, reconhecendo o Senhor Jesus como o Senhor de nossas vidas, como nosso Salvador, e através desse relacionamento com Cristo, estarmos muito mais próximos de Ti, conectados contigo e vivendo a plenitude da vida que o Senhor tem para cada um de nós. Não queremos viver vidas medíocres. Não queremos viver vida experimentando só uma porção daquilo que o Senhor tem para nós. Queremos experimentar a totalidade dessa razão da nossa existência e que a gente possa reconhecer que realmente tudo começa contigo, Senhor. Muito obrigado. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós assim oramos em nome de Jesus.